pessoal, tudo bem? A garganta detonada. Por isso que eu tô de pulloverzinho aqui, ó. Pô, tô com a garganta detonada, ficou frio, cara. Vamos lá? Vamos ver o que aconteceu hoje na terça-feira? Foi um dia meio tortinho, meio estranho. Ih, descabelado, tá chovendo aqui. Dia torto, mas, cara, deu pra fazer operações boas. Fiz 3 operações no mini índice somente, 100% de acerto. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar. E vamos para as notícias de amanhã. Cara, temos notícias para amanhã, mas não temos também, porque estoque de petróleo bruto, ata de reunião do FONC, cara, até a ata de reunião do FONC tudo bem, mas, cara, 4 horas da tarde, nada vai acontecer. 4 horas da tarde, o interessante é a gente não estar operando. Só se não fez nada pela manhã, o mercado ficou totalmente amarrado, gerando liquidez. Aí na tarde, às vezes, ele faz. Geralmente isso acontece. Se ele faz de manhã um Search and Destroy Day ou uma geração de liquidez que ele não sai do lugar, fica fazendo aqueles movimentos o tempo inteiro, coisa chata pra um cacete. Se ele não sai disso, provavelmente na tarde ele vai fazer algum espirro pra algum lado, né? A gente vai usar as mesmas técnicas que a gente usa sempre, né? Afastamento da VWAP na manhã, atração da VWAP na tarde, né? Não é uma regra fixa, depende do dia. Porque se ele não fizer nada no dia pela manhã inteira, às vezes na tarde ele sai fora da VWAP, toca ele reto pra algum lado, ou pra cima ou pra baixo, e nunca mais volta lá. Tem exceções. Toda regra tem exceção. Vamos para os 60 minutos. Índice. É ele, ó, gracioso, fazendo a ladiga dele. Temos boas operações, vendemos, porque nós estamos com o mesmo viés. Lembra que a gente conversou sobre isso? Do fechamento do gap? Porque o dólar fechou o gap. O dólar disse que ia continuar subindo e violinou, exatamente o que eu falei. Inclusive dá pra mostrar aqui, ó. Até postei hoje ali, na live eu falo sobre esse ponto aqui. Eu falei, ele não vai chegar, o máximo que ele vai chegar vai ser nesse topo aqui, porque isso aqui são as duas pernas de pullback que agora regrediram por causa dos ajustes ali do movimento de explosão e também do grande pullback que ele fez pra depois fazer aquele movimento ali. O índice tudo que fez foi fechar o gap, né? Buscou, se matou pra fechar o gap e capotou. Aqui, o que a gente tem? O clássico movimento da aleatoriedade. A gente tinha 2 pernas de pullback para baixa, ou hoje, depois desse movimento de impacto grandão aí de explosão do índice, nós tivemos o quê? Um movimento medido. Se você, meu amigo, não sabe qual é a diferença de 2 pernas de pullback, e um movimento medido, eu recomendo demais que você assista os meus videozinhos, principalmente a parte que fala sobre os setups de Joseph James. Ele ensina como funciona o movimento medido e como funcionam as 2 pernas de pullback. A dica é, 2 pernas de pullback estão contra o sentido de mercado, e nunca é proporcional a primeira perna à terceira. Movimento medido, ele tem um movimento direcional, seguindo o sentido de 60 minutos e do diário, e esse movimento geralmente é na tampa, ou até um pouquinho menos, mas geralmente na tampa. O que enxergamos aqui? Enxergamos aqui um movimentinho que aumentou o pêndulo deste range atual, porque para mim isso aqui é o range atual dos 60 minutos. Não há dúvida disso. O que pode acontecer aqui? Nós temos 2 possibilidades. Uma das possibilidades assim, mais plausíveis é um reteste desse fundo, principalmente porque sentiu na média de 21 de 60 minutos, e fecha o gap. Fechando o gap, aí ele pode tentar voltar para esse range, porque ele continua bullish. E o diário? O diário nos canta a seguinte canção. Porra, mas meu Deus, esse candle foi sinistro do diário, hein? Caramba, não tinha visto. One Punch, cara. Segue no One Punch. Siga com o mesmo viés do One Punch aqui, ó. Vamos pegar aqui a ferramentinha. E pra mim, esse One Punch começa aqui, ó. Ele vem daqui. Pode até, se quiser reduzir ele, mas, cara, ele vem daqui. Mas vamos reduzir, vamos botar ele um pouco menor hoje. Vamos colocar esse cara aqui, pra ver até onde ele vai, mais ou menos. Ó, ele chega lá nos quase 167, 166, Cara, tem uma avenida, meu amigo, quando ele sair, daí ele é pedrada pro alto. Vai ser uma pedrada pro alto, meu amigo, que vai ser igual essa aqui, ó. Tipo, e cara, sabe o que eu busco no diário? Eu busco isso aqui, cara. E cara, se o cara faz um movimento desses no diário, meu amigo, o cara coleta alguns pontos. Coleta alguns pontos por mês. Então, bullish total, segue bullish. Tudo que ele tá fazendo são pullbacks. Pode ir mais baixo? Pode ir mais baixo. Pode ir mais baixo. Tem uma força compradora no mini índice absurda. Então vamos para o com meu ticket índice. A gente tava conversando sobre aleatoriedade. Ele tinha começado um movimento na segunda-feira, grande impacto para baixo, deixando um gap aberto, né? Segunda-feira não, hoje, né? Viajando. Nesse momento que ele fez isso aqui, eu já peguei e puxei as 2 pernas de pullback proporcionais para entender que ele poderia retestar fundo ou perder o fundo e tocar ele reto, né? Não, ele foi mais alto. E aí a gente continuou mapeando. Inclusive, essa perninha... faz isso não, tio. Essa perninha aqui, ela tem que vir um pouquinho mais alta, meu amigo. Infelizmente. Porque ele continuou a subir, voar. E chegou mais ou menos nessa região. Essa perna de pullback não vai nem retestar fundo mais, ó. As 2 perninhas de pullback. Então é isso. Então o que a gente fez? Pedimos a abertura desse gap com esse movimento de baixo absurdo, e aí replicamos primeiro pra cá, depois pra cá, e agora pra cá, e ele foi ficando cada vez mais curto, né? Então, isso demonstra que os compradores seguem dominando essa história. Pode ver aí o afastamento da VWAP. Não foi um dia fácil de operar, certeza que não. Adotando as estratégias e tendo uma certa paciência, eu meio que me antecipei, me atrasei aqui nessa entrada, né? Mas qual
cara fez bons movimentos, ó. Vendi aqui, comprei aqui, vendi aqui de novo nessa trap, comprei aqui, eu vi que ele não tava indo, comprei aqui, e aí aqui fui muito cabaço de ter saído tão rápido assim. Eu poderia ter esperado um reteste daquele topo aí, pra sair, sei lá, aqui, ou aqui, ó. Daria pra fazer um bom movimento e coletar, ao invés dos 300 pontos que eu coletei aqui nessa saída, ou 280 eu acho, poderia ter coletado 550, 600, porque foi até 680 pontos desde a minha entrada ali. Mas é isso aí. E aí, o que acontece? Ele faz um grande movimento de impacto de novo, fazendo o quê? Que a gente aprende também com o nosso amigo Joseph James, um V-bottom. Ele vem e dá-lhe uma pedrada pro alto de uma hora pra outra. Eu vi o movimento acontecer, abrir, atrasei também a entrada aqui, mas principalmente eu esperei que ele fizesse alguns retestes na VWAP para depois ele fazer o movimento Lapid. Tá, vamos. Isso aqui não tá legal, cara. Essa câmera aqui ficou... E aí, meu amigo, ele faz esse movimento aqui, ó. Aí a gente tinha replicado esse movimento pra cá. Ele fez o pullback maior ainda. Mas aí agora, aqui não é mais o pullback. Ele foi mais baixo ainda. Ah, tá. Certinho. Tá certinho esse pullback. Show. Essas duas pernas de... Esse movimento medido. Cacete. E é aquilo, nos 60 minutos, ele só vai mudar a característica desse preço para virar comprador de novo quando ele romper este topo aqui. Até lá, nos 60 minutos, infelizmente, ele ainda segue em processo de pullback e segue bearish. No intraday, estamos dizendo, né? E aí, ele vai dar prosseguimento ao movimento da quebra da estrutura quando ele perder esse fundo aqui. Ou esse aqui, né? Então, é isso, cara. E aí, a nossa estratégia aqui é a rotação desse range, ó. Eu já deletei os outros ranges, porque, cara, a partir do momento que ele abre num gap e perde todos aqueles ranges ficaram pra trás, cara. Todos aqueles 4 ranges, aquela complexidade absurda que tinha ali, já era, virou poeira. E aí a gente vai observar por esses novos ranges. Ele fez um range lá embaixo, bem rapidinho, tocou ele reto, entrou num range gigantesco. Então, de novo, a gente continua sempre observando pela compra e a gente entende que aqui é uma zona de breakout pullback. E esse aqui é o range atual para rotação. Por que para rotação? Para rotação de pêndulo. Fez isso aqui pra cima. Imagina que ele poderia vir para baixo, não veio proporcional, diminuiu um pouco mais, subiu mais um pouco. Então sim, quando ele estiver nesse range, a gente fica mapeando essa possível rotação aqui. Por quê? Porque ranges gostam, citando o Joseph James, de rotacionar. Eles rotacionam e depois eles explodem para algum lado. Se tratando do índice, a gente tem um grande problema de ter a aleatoriedade contra a nossa persona. Então ele pode tanto fazer um movimento medido proporcional, como ele pode também fazer duas pernas de pullback desproporcionais vindo um pouquinho mais baixo para depois fazer um ataque violento de compra. Tudo isso a gente vai sincronizar e fazer a confluência com os conceitos de choque e BOS junto dos setups de Joseph James, que consistem em reversal, back, força e trap, principalmente. Bear e bull traps. Esse cara é fantástico, tá? Fantástico. Traps são fantásticos. E, cara, é isso. A gente pode dar um exemplo aqui, ó. E aí sempre que tu, assim, setup prioritário, como eu já disse, setup vanilla de Joseph James não funciona nesses caras aqui. A longo prazo vai dar errado. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ficar correndo atrás do rabo eternamente. Conceitos de choque BOS aliado aos setups de Joseph James, aí tem uma probabilidade maior de sucesso. Então, quando tu encontrar aqui, vamos dar um exemplo aqui embaixo mesmo. Bem aqui embaixo. Ele meio que faz um fundo, e aí o que a gente faz? Vamos tirar os estudos para mostrar um negócio aqui vanilla mesmo, tá? Então, fez um fundo? Fez. Vou adivinhar fundo? Não, porque aqui ele fez fundo também, continua perdendo. Fez fundo também, continua perdendo. Não, a gente vai esperar os testes na média de 21. Então nós temos um primeiro teste aqui, um segundo teste aqui. 2 tentativas falhadas, tá vendo? 2 tentativas falhadas. Setup de Joseph James para quem tá operando. Junto dele, o que a gente tem? A gente tem aliado a ele. Continua quebrando a estrutura. Né? Isso aqui é quebra da estrutura, break of structure. E aqui, quando ele quebra essa estrutura, ele cria um pivô. Aquele pivô ali vira a mudança da característica do preço. Então, ele só vai mudar a característica do preço e passar a ser um comprador quando ele primeiro mudar a característica do preço e depois quebrar a estrutura. Ele muda a característica do preço nesse ponto aqui e ele efetivamente quebra a estrutura onde? Para virar comprador? Aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem a confluência. Entendeu? Confluência de choque mais BOS e AJ. Setups. Isso aqui é fantástico. Isso aqui a gente não adivinhou fundo. A gente esperou o mercado nos provar que seria um fundo. Quer ver outra coisa interessante? Observando só os conceitos de choque BOS, a gente se livra desses problemas, ó. Ele quebra a estrutura aqui nesse momento aqui, ó. A sequência que... Então, a sequência que ele faz, aqui seria o último pivô validado. Então ele só vai mudar a característica do preço naquela altura ali. E aí ele quebra a estrutura. Agora, pensa bem. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Aqui não tem, cara. Mas assim, imagina que esse mercado, ao invés de fazer isso aqui, ele veio pra cá, né? Ele veio pra cá, quebra essa estrutura, vai lá em cima e capota. Por que eu digo que tem que ter a confluência entre mudança da característica do preço e a quebra da estrutura? Geralmente vai ter um setup do Joseph James naquele meio. Só a mudança da característica do preço vai ter um outro setup, que vai ser o quê?
uma bull trap. Exatamente, uma bull trap. O que vai acontecer? O mercado atrai compradores e vende. E aí tu cai numa trap. E assim, dessa maneira, tu evita essa trap. Tu foge dela. O que eu entrei aqui? Aqui eu entrei numa trap. Exatamente. Uma bull trap. E aí eu vim no sentido da venda. Acho que aqui tem, cara. Deixa eu ver. Tem? Não tem. Aqui também não tem. Aqui... Não. Não é o que a gente busca. Ó, aqui tem uma trap, ó. Aqui tem uma bear trap. Olha que interessante. Vou tentar aliar setups de choque BOS, ó. Quebra a estrutura aqui. Só vai mudar a característica do preço aqui. Quebra a estrutura. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço. E aí aqui tem uma trap. Aqui tem uma bear trap. Com esse candle aqui. Bem torto. Porque no próximo candle engolfa e diz que vai vir a venda, né? Só que ele já mudou a mudança. Ele já fez a mudança da característica do preço. Faz um puta de um pullback. E aí a gente tem a quebra da estrutura, o rompimento desse topo aqui, ó. Entendeu? Então, esse pivô aqui, validado, foi uma cilada, Bino. Desculpa, esse pivô validado. Não, esse aqui mesmo. Uma cilada, Bino. E aí tu entra numa bear trap. E aí o mercado dá-lhe uma pedrada. Não foi uma pedrada fantástica. Eu tava esperando bem mais do que isso aqui. Inclusive, eu fiquei de olho pra entrar aqui. Mas aí eu vi que ele não veio com muita força. Por quê? Porque não tinha volume financeiro na montagem dos candles. Aí perdeu tração pra fazer um movimento interessante. E aí não nos interessamos. Mas isso aqui é uma bear trap. Notem que os candles vêm muito cheios, né, cara? Olha esse bloco aqui de candles aqui, ó. Esse bloco aqui foi pesadíssimo, né? Teve um ataque na sequência. E aí tu não vai entrar aqui seco. Tu vai botar tua ordem aqui, um tique acima disso aqui. Aqui vai ser o quê? A quebra da estrutura. Break of structure. Junto do quê? Vai ser a quebra da estrutura mais uma bear trap de JJ. E aí o mercado dá-lhe a pedrada. E aí tu vai ter que coletar, porque depois ele entra num range, né? Mas isso aí é a aleatoriedade do mercado brasileiro. Então falamos muito sobre mini índice. Mas falamos muito sobre mini índice, cara, porque, poxa, mini dólar não fez nada, meu amigo. Infelizmente não fez nada. Ih, tá travando, que é uma beleza isso aqui, né? Até que não tem lógica. Bom, acontece. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. Tá aí. E aí o mini dólar, cara, porra. Ele foi demais nesses movimentos de hoje aqui. Demais. Demais, cara. Ele mudou a característica do preço para virar vendedor. Virou comprador. Quebrou a estrutura. Fez uma quebra de estrutura bem rasinha, né? Nesse ponto aqui. E aí, cara, já tá indo buscar a mudança da característica do preço aqui, ó. Pra virar comprador de novo. Caramba, brother. Quebrou aqui, ó. A estrutura para ser vendedor. E toma, ele veio pra cima. E aí tá quase mudando a característica do preço. Então, ambos estão meio complicadinhos de se operar. Mas segue bearish. Chegando bem próximo da média de 200 aqui nos 60 minutos, né? O diário tá muito longe ainda. Muito longe. Isso aqui é a mesma técnica que eu tava falando ontem. Ele vai dando mate. Esse fuso é de quê? Esse fuso é de quê? É de cachorro ou de gato? Eu acho que é de cachorro. Eu acho que esse fuso aqui, ó, é de cachorro. Cachorro. Desce. Voltando aqui. Perdi aqui, perdi. Vai fazer isso aqui, ó. Vai continuar capotando, meu amigo. Assim como ele fez aqui, ó. Já falei isso. Aqui, manipulation. É isso aí. Tem que ver o que ele vai fazer nesse rangezinho aqui. Vamos para os 5 mil tickets. Cara, os 5 mil tickets, meu amigo, olha, eu vou te dizer uma coisinha, não é fácil. Esse aqui também destruiu tudo, fechou o gap, né? Ele foi lá e fechou o gapzinho que eu falei que ele ia fechar. E nota, exatamente o movimento que eu falei que ele ia fazer. Ele ia fechar o gap, dizer que ia subir, toma, violinado. Diz que vai subir, não sabe. Agora ele vai, toma, violinado. Cara, o dólar tá impossível de se operar, tá extremamente difícil e complexo. Ainda segue nesse range aqui. Provavelmente tem um novo range aqui nessa região, mais ou menos. Só pra complicar tudo e fuder com tudo. Quase completou o movimento medido, mas não completou o movimento medido. As duas pernas de pullback que a gente estava estipulando, que seria esse movimento. Depois esse pullback aqui. Não foi lá. Desceu mais um pouquinho, então o pullback também desceu mais um pouquinho esse movimento. Vamos ver. Nossa, olha, cara. Complexo esse cara aqui. E aí, observando os 60 minutos, a gente sabe que aqui ele vai mudar a característica do preço para voltar a ser comprador. E a gente precisa da mudança da característica do preço com a quebra da estrutura, mas aí para o alto, né? A gente precisa esperar a mudança da característica do preço, pullback, e aí sim a gente vai atacar numa quebra de estrutura se a gente quiser vir na compra. Eu não recomendo. Mesmo que ele vá aqui em cima, cara, nessa altura aqui, ou teste aqui, esses topos aqui, cara, eu não recomendo ser comprador nesse cara aqui. Vai ser pura manipulação. De uma hora para outra ele vai violinar, vai virar ao contrário, vai despencar e vai arrebentar a corda violentamente.
Mas não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Então, caso ele venha com um movimento muito impactante pro alto, cara, aí a gente vai fazer a mesma técnica, a gente sabe que eles são antagônicos, né? Então, se ele vem explodindo pro alto e vai lá testar a média de 200 lá que a gente viu nos 60 minutos, que tá um pouquinho mais pro alto, a gente vende no índice. E a gente deixa o índice fechar o gap. Tem 2 gaps pra ser fechado, um bem mais embaixo. Esse aqui mais embaixo eu acho muito difícil dele lá, mas aleatoriedade. A gente sabe como funciona. O B3 é aleatoriedade. Não podemos nos esquecer disso. E outro ponto importante, os ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem, jamais direção. A direção a gente vai encontrar em 60 minutos, num dia. Ticks é só verificação de padrão e volume financeiro pra gente fazer uma entrada mais segura, sem tanto risco. E renda variável sem ter risco. É isso. Vamos ver o que amanhã vai nos reservar. Despeço-me cordialmente desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo agregou valor ao seu setup, ao seu conhecimento, por favor, deixe seu like, cogite a possibilidade de me seguir. E comigo nessa incrível aventura. Faço projeções de segunda a quinta, eu libero às 9 horas da noite, 9h30. E faço lives pós-meio-dia para mostrar tudo que eu tentei fazer pela manhã baseado nesses conceitos de Choque BOS com setups de Joseph James. Comigo. É muito divertido. Às vezes. Boa noite. Até amanhã.